Oi, meus pequenos e minhas pequenas, que saudade de vocês, que bom estar aqui com vocês com mais um devocional. E hoje, um devocional muito especial. Nós iremos falar sobre sonhos. Você aí de casa, qual é o sonho que você tem no seu coraçãozinho? O que você sonha para a sua vida? O que você sonha no seu coraçãozinho de ter um dia, de ser um dia? Será que os meus sonhos e os seus sonhos são os sonhos de Deus? Hoje eu quero falar para vocês de um jovem que teve sonhos de Deus. Hoje o nosso devocional vai falar sobre os sonhos de José. É isso mesmo. No livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3 até o finalzinho lá no versículo 24, nós podemos falar sobre esse jovem. E eu gostaria de frisar com você o versículo de número 3, tá bom? Então, Gênesis 37, vamos ler o versículo 3 agora, tá bom? Diz assim: E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Só até aqui. Diz a palavra de Deus que o pai de José o amava muito, 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 porque ele era aquele filho da velhice. Deus fez muitas promessas. Como Deus fez promessas na vida de José. E cada uma daquelas promessas foi estabelecida, foi colocada sobre a vida de José. Sim, José era um jovem de muitas promessas de Deus na vida dele. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, essas promessas se cumpriram. E eu acredito que tem promessas de Deus na sua vida também. E que cada uma dessas promessas vai se cumprir na sua vida também, meus pequenos e minhas pequenas. Os sonhos de José, depois de algum tempo, demorou um pouco, mas depois de algum tempo, se tornou real na vida dele. Uma noite, quando José estava dormindo, ele teve um sonho. Ele teve um sonho muito real sobre os seus irmãos. Ele não pôde esperar para se levantar e contar os sonhos que teve para todos em sua casa. Então, ele correndo ao levantar, disse para todos: Estávamos amarrando os feixes de trigo lá no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Naquele momento que José estava ainda falando, seus irmãos mais velhos ficaram com ciúmes e ficaram muito furiosos. Ficaram muito irritados com José. E aí eles disseram: Você realmente acha que vamos se curvar diante de você? Então você realmente acha que você vai reinar sobre nós, José? Então quer dizer que você vai nos governar? E então os irmãos de José o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Eles já odiavam a José pelo fato do pai ter aquele carinho, aquele amor maior, porque era o filho da sua velhice. Mas aquele ódio, por causa dos sonhos que José tinha tido, se tornou ainda maior. Então, eles passaram a odiar ainda mais
por causa do sonho que ele teve. Então, José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Ele disse aos seus irmãos e ao seu pai aquele sonho que ele teve. Mais outro sonho. Quando ele contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Mas em seu coração, o seu pai se perguntava: será que esses sonhos são de Deus? Era a pergunta que o pai dele fazia no coração. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, um pouco mais tarde, depois do ocorrido de José ter contado os sonhos para eles. Israel, que era o pai de José, enviou José para ver como eles eram, como eles estavam ali no rebanho, no trabalho, né, que o pai tinha enviado eles para fazer. Indo José, ele teria que voltar com notícias para o seu pai. Enquanto José caminhava, de longe os seus irmãos o viu. De longe os irmãos de José viram ele e disseram: aí vem o sonhador. E eles disseram entre eles: agora vamos dar uma boa lição nele. Mas Deus era com José. E Deus tinha grande plano para José. Bom, essa história de hoje nos fala de um jovem sonhador que teve sonhos. Um jovem que tinha promessas de Deus sobre a vida dele. E que não deixou ninguém roubar os sonhos dele. Não deixou ninguém tirar os sonhos dele do coração. Sonhos de Deus. José ele sonhava os sonhos que Deus tinha para ele. Então hoje eu te convido a sonhar os sonhos que Deus tem para sua vida e não deixar nada e ninguém, não deixar palavras odiosas, palavras duvidosas atrapalharem os seus sonhos de se tornarem real. De atrapalharem os seus sonhos de se tornar realidade na sua vida, no seu coração, no seu viver. Quando os sonhos são de Deus, eles podem demorar algum tempo para se realizar, mas quando são de Deus, eles se realizam, não importa o tempo que passe. Chega uma hora que esses sonhos se tornam reais na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa: cada promessa que Deus fez para você, Ele vai cumprir. Às vezes o homem, um amiguinho, uma amiguinha ou alguém faz uma promessa para você e às vezes falha com a promessa que eles te fizeram, não é assim? Mas eu quero te dizer sobre um pai bondoso, um amigo fiel, que quando promete algo para você, Ele cumpre. E se os sonhos vierem do coração desse pai até o seu coração, pode ter certeza de uma coisa: cada sonho do seu coração vai se tornar real. Bom, essa história não acaba por aqui. A história sobre os sonhos de José é muito grande. Então, eu te convido a acompanhar o canal da Chiquinha e Companhia no Instagram e no YouTube também. Aciona lá o sininho, coloca seu joinha lá e continue acompanhando. E eu acredito que Deus vai falar muito contigo, vai continuar falando contigo. E compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus amiguinhos, com as suas amiguinhas. Tá bom, meus pequenos e minhas pequenas? E não se esquece de sonhar.
Ah, Chiquinha, mas os meus sonhos são tão gigantes, são tão grandes. Mas é desses sonhos que Deus gosta. Se os seus sonhos são tão grandes assim, imagine como que é o tamanho do seu Deus. Seu Deus é muito grande. E se Ele é tão grande assim, Ele pode fazer coisas grandiosas, coisas maiores na sua vida. Então, cada sonho que você sonhar vai se realizar. É só você ter fé e acreditar. Nunca desista dos seus sonhos. Beijo da Chiquinha no seu coração e tchau!